Muitas pessoas nutrem esse tipo de sentimento, muito embora nem reconheçam que sintam, mas pelas atitudes a gente percebe que são pessoas invejosas. No plano espiritual, há pessoas que são acomodadas, não querem trabalhar na obra, têm talentos, mas se escondem, ficam colocando defeitos nas pessoas que estão com o coração sincero na obra, até no céu, onde não havia ainda o pecado, essa inveja aflorou através de Satanás, que queria ser maior que Deus. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra. Ele passou a se julgar tão superior que ele não aceitou que Deus estivesse acima dele, que é terrível. Satanás não invejou somente a Deus. Quando ele foi mandado, expulso para a terra, com a terça parte dos anjos malignos que perderam a batalha contra os anjos do Senhor, invejou Adão e Eva na criação. E ele não suportava ver a harmonia entre esse casal. Deus, encontrando com eles na viração do dia, então ele levou Eva a pecar e também fez com que Eva levasse o pecado e oferecesse ao seu companheiro, e ele aceitou. E ali eles tinham o livre-arbítrio e eles escolheram o pior dos caminhos, que é o caminho do mal. Então eles foram expulsos do paraíso. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e que seu fruto era agradável. O fruto do pecado sempre é agradável aos olhos. Então, a tentação, ela vem disfarçada em coisa boa, porque se ela viesse com a sua própria expressão, não seria aceita. Sempre há uma dissimulação de Satanás. Por isso que as pessoas escolhem pecar. Nenhum pecado traz felicidade, mesmo que pareça no princípio, mas o final de tudo é a morte espiritual, que é a pior das mortes. A inveja é um desses pecados. Nós temos que nos livrar dela se reconhecermos que temos este pecado. Nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para nos fortalecer e vencer este mal. Caim invejou Abel, atacou o seu irmão e o matou. Por pura inveja, os dois foram oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Pelo menos deveriam ser agradáveis. Abel, ele era pastor, então ele escolheu entre o rebanho o que tinha de melhor. Uma ovelha sem manchas e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Caim, lavrador, e ele escolheu não o melhor que ele tinha produzido na terra. Deus não se agradou. Falou com ele da sua insatisfação. Ele não aceitou. Ao invés de ele matar a inveja dentro de si, com Deus ele poderia resolver esse problema. Ele preferiu eliminar o irmão. E até hoje a inveja tem matado. É um mal do qual nós devemos nos livrar. Jacó invejou a Esaú, porque Deus tinha planos maravilhosos para Jacó. Deus, ele tem a forma dele, o plano dele que é perfeito para realizar a sua vontade na nossa vida. Mas muitas vezes nós lançamos mãos de atalhos e esses atalhos causam maldição. E foi isso que sua mãe Rebeca, cujo filho predileto era Jacó, fez. Ela quis um atalho para que a primogenitura que pertencia ao irmão Esaú ficasse para Jacó. Ela interferiu nos planos de Deus. Jacó teve que deixar a família e ir para a casa do seu tio Labão. E ficou por lá mais ou menos 20 anos. E nunca mais viu sua mãe, porque quando ele retornou, Rebeca já havia morrido. Todo pecado tem consequência. No caso, Jacó cobiçou a progenitura do irmão, ele tomou a bênção do irmão, ele foi embora e nunca mais viu sua mãe. Isso foi um castigo muito grande para os dois, por isso que todas as pessoas sofreram. Quando há inveja, a consequência vem, porque nada fica sem a paga. Raquel invejou Lia, isso está em Gênesis 30, versículo 1.
Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Porque a inveja que ela sentia da irmã de ter dado filhos ao seu marido, porque só ela havia sido amaldiçoada com a esterilidade, porque naquele tempo ser estéril era considerado uma maldição. E quando ela fala, senão eu morro, realmente ela falou com uma inveja sem medida. O sentimento era muito maior do que simplesmente ser mãe de filhos. Os irmãos de José o invejaram. E Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo que seu pai o amava mais que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eles tiveram inveja porque aquele filho era muito amado. Ele tinha um amor especial para Raquel, muito mais do que amava Lia. Ele era o filho predileto de Jacó. Ele não conseguia dissimular e fez uma túnica muito linda, de várias cores. Eles não aceitaram e a inveja cresceu no coração deles. Primeiro, o mau sentimento acontece no coração, depois chega a vez de fato. Porque ele havia tido 2 sonhos que mostravam a superioridade dele sobre os irmãos no futuro, o haviam de honrar. E eles não entenderam, como o próprio pai também não entendeu e questionou, e isso foi motivo de uma inveja muito grande. Além do amor do pai, ainda havia os sonhos que eles não aceitavam, e por isso que eles arquitetaram esse plano de matá-lo. Outra inveja que Satanás teve aqui nesta terra foi de Jó, porque Jó era temente a Deus. Ele era o homem mais rico do Oriente e era uma pessoa que vivia uma vida reta. E Satanás, ele foi questionar a Deus e disse: Jó, ele te serve porque ele tem tudo. Deus dá permissão para que ele tocasse na vida de Jó. Ele só não podia matá-lo, mas podia tocar na saúde dele, na vida dele, na família dele, como foram mortos, né? Vendaval, seus 10 filhos, por causa da inveja de Satanás, que nele não há nada de bom, e ele mata, rouba e destrói. Miriam e Arão invejaram Moisés, porque Moisés conversava com Deus, acharam que eles também deveriam ter essa liberdade com Deus. Deus ouviu que eles reclamavam de Moisés. Mas quando uma pessoa está invejando alguma coisa, qualquer motivo serve para que fale mal desta pessoa, para que invente motivos, ou com os motivos que tem, sejam usados para realçar, como se justificando esta inveja. E, na verdade, eles nem sabiam que era uma inveja, porque eles tinham também esse direito. Miriam ficou leprosa. Arão viu aquilo, com as palavras que ele disse, ele estava penitenciando diante de Deus e ele foi poupado. Nós estamos percebendo tudo que a inveja faz, tudo que ela causa entre famílias, entre as pessoas. Quando é uma pessoa distante, uma celebridade, ela pode ter tudo que ela quiser, ela é honrada, ela é admirada, ela é imitada. Mas quando é alguém próximo, aí já é mais complicado. Nós vemos pela internet, quando alguém fala de alguma coisa ruim, a solidariedade é muito grande, isso é bom, mas quando alguém conta algum sucesso, há muita resistência. Muitas pessoas leem e nem se manifestam, porque é muito mais fácil estar solidário para muitos na tristeza do que nas conquistas e na vitória. As mulheres foram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Se deu a mim somente milhares e a Davi 10 milhares, que lhe falta senão o reino? Por pura inveja. Então ele admirava Davi no princípio, mas quando ele temeu, perdeu o seu reino e viu que era uma pessoa especial, Saul não suportou e começou a persegui-lo para matá-lo. Mas Davi nunca invejou Saul, pelo contrário, ele estimava e o honrou até o fim.
Então, nós temos que refletir sobre a inveja. Nós temos que pedir a Deus. E uma pessoa que sente inveja, que sempre ela estará de olho no que os outros têm e nunca param para ver o tanto que Deus a tem abençoado. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém.